Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. E aqui é o lugar certo. Regina Souza mandou pra gente a seguinte questão. Se nada que façamos no plano material, ou seja, caridade, oração, etc., e também não podemos controlar nosso ego, afirmação que já ouvi de um mestre cabalista e penso que esta esteja também de acordo com a visão da Escola de Kabbalah Brasil, se as coisas são dessa forma, de que maneira construímos ou acessamos nossa conexão com Ele, com o Criador? Obrigado. Pergunta ótima, Regina. Pergunta ótima, né? Se não há nada que eu possa fazer materialmente, como é que isso se dá? Né? Esta é a pergunta de $1 milhão, é a chave do universo. Né? Se a gente parar para pensar, quando a gente começa a estudar Kabbalah, uma coisa que a gente vai entender rapidamente é que se dependesse do ser humano, principalmente da maneira como a gente vive hoje, na modernidade aqui, nós estaríamos definitivamente separados de Deus para sempre. Porque não há nada mesmo que a gente possa fazer. Porque tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, são baseadas no nosso ego, na inteligência que está a favor desse ego, e, portanto, tudo é direcionado para a matéria, para a nossa vida material. Até mesmo, né? A gente já falou isso em outras ocasiões aqui no canal, até mesmo a nossa espiritualidade, porque os motivos pelos quais a gente vai procurar a espiritualidade, em grande parte, são os mesmos motivos pelos quais a gente procura a satisfação da maioria dos nossos desejos aqui, principalmente dinheiro. Vou me explicar aqui. Veja, qual seria, se a gente fosse fazer aqui uma comparação, eu vou tornar as coisas simples, correndo o risco até de alguém me achar simplista, mas eu acho que assim fica mais didático para todo mundo entender. O que quer uma pessoa, aquela pessoa que a gente acha grosseira, mesquinha, que está o tempo todo buscando só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, né? Aquela pessoa que só está interessada em enriquecer. Essa pessoa quer poder, né? O que é? Ninguém quer dinheiro, porque dinheiro é uma porção de papel ou uma porção de número que você vê em algum dispositivo eletrônico. Isso não tem graça. Mas quando você tem dinheiro, você tem possibilidade de ação. Ou você tem poder de alguma maneira, né? Você não só vive mais confortavelmente, como também vive com menos risco, se sente, né? Ou pelo menos se tem essa ilusão de que com o dinheiro você vai se sentir mais seguro ou mais segura. Você se sente mais poderoso, você tem mais influência, você é menos influenciável. No final das contas, se você tem todo o dinheiro, qualquer coisa que você quiser, é possível pagar para obter. Certo? Agora, quando a gente não tem dinheiro, é o contrário, né? O que eu quero, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que passar algum tipo de privação ou necessidade. Isso não é agradável. Agora, se a gente pegar muita gente que está buscando a espiritualidade, a pessoa diz que é bem diferente de alguém materialista que está buscando dinheiro. Mas se você investigar, você mesmo, né, cada um de nós investigar a si próprio, a gente vai ver que quando a gente busca a espiritualidade, na maioria dos casos, a gente está buscando poder, a gente está buscando status, a gente está buscando uma posição de destaque na sociedade. Entende? A gente está buscando que os outros nos admirem. E se, que é o caso não de todos, mas de uma boa parte, muita gente acredita que na medida em que você acerta a sua vida espiritual, automaticamente a sua vida material começa a fluir melhor. Veja, todos esses motivos que são muito comuns, não estou dizendo que é o seu, ou dela, ou dele, mas são muito comuns, vocês sabem que isso daqui é muito comum. Todos esses motivos são motivos para satisfação pessoal. Né? Ser uma pessoa de destaque, ser uma pessoa admirada, ter a sua vida espiritual alinhada de uma tal maneira que a sua vida material flua muito bem. Você não precisa ser aquele picareta que faz alguma coisa espiritual e engana os outros para ganhar dinheiro, não. Né? Muita gente acredita que se você fizer tudo espiritualmente, você vai estar dentro das leis e assim não será punido pelo karma, etc. Tal.
Então o que acontece aqui? Quando você está buscando a espiritualidade por esses motivos, o que a gente está fazendo, na verdade, o real motivo por trás da nossa busca é a nossa satisfação pessoal, é tentar evitar os problemas que a gente já tem, é tentar amenizar o sofrimento que a gente já tem e, se possível, passar para uma posição melhor. Não tem nada de errado com isso. Mas esse mecanismo de sair daquilo que é amargo e procurar aquilo que é doce é o mecanismo desse mundo. Não tem nada de errado, mas se é o mecanismo desse mundo, eu continuo nesse mundo. Então eu não estou verdadeiramente em busca da espiritualidade, da transcendência, que é uma divergência, uma separação, né? Ou pelo menos uma mudança de foco, onde eu tiro o foco desse mundo para um mundo superior, para a relação com Deus. Entende? Então como é que eu vou chegar nele se as coisas funcionam assim? Que esta é a tua pergunta. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. No frigir dos ovos não depende de nós. Como é que a coisa funciona? As pessoas começam a buscar a espiritualidade em grande parte por esses motivos que eu citei aqui. Em muitos casos, não, em muitos acho que é a palavra exagerada, em vários casos, que não são a maioria, em vários casos, alguma coisa dentro da pessoa começa a amadurecer e começa a evoluir. E os motivos começam gradualmente a mudar. Uma das coisas que vai acontecer, e que a gente já falou muitas vezes, é uma sensação de vazio na vida da pessoa. Este é um indicador, este é um emblema de que chegou a hora certa. E isso está sendo provocado pelo alto, pelo próprio Criador. O que acontece aqui? A pessoa chega num momento em que, mesmo que ela seja uma pessoa bem-sucedida, a vida começa a parece que perder a graça. A coisa parece que não está mais fazendo sentido. Se você ganha o jogo, ok, você ganhou, é melhor do que perder, mas não é nada tão incrível assim que faça você vibrar. Por outro lado, se você perdeu, você sabe que a coisa toda fica se repetindo. Então, se você perdeu esse, você vai ganhar o próximo. E não é nada tão desesperador assim. Perdeu esse, mas tinha ganhado alguns atrás, você sabe que vai ganhar e vai perder mais alguns ali na frente. E a questão toda é que você começa a olhar e achar que é sempre mais do mesmo. E gradualmente essa sensação de vazio, esta coisa parada dentro de você começa a tomar cada vez mais espaço dentro da sua alma, dentro do seu coração. E chega uma hora que você percebe que nada dessa vida está te satisfazendo. Muita gente vai confundir isso com depressão. E por outro lado, a gente tem também a possibilidade de perceber que isso não é depressão, mas que a gente está buscando alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente está em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é. A gente quer que a vida tenha uma outra dimensão, um outro aspecto. Deve ter algum aspecto, alguma circunstância que a gente ainda não percebeu. Isso tudo está sendo provocado pelo próprio Criador dentro da gente. E quando a gente está nesta situação, aí a gente começa a olhar para a espiritualidade com outros olhos. Se a gente não tinha nenhuma prática espiritual, a gente começa a procurar. Se você ou qualquer outra pessoa já tinha alguma ou já tem alguma prática espiritual, você começa a olhar de uma forma crítica, vamos dizer assim, para esta prática espiritual. Crítica, quando eu digo, na verdade, é para a tua relação com essa prática espiritual, de uma tal maneira que você olha para aquilo ali e começa a se dar conta de que mesmo quando você buscou a espiritualidade, você estava buscando pelos mesmos motivos que você buscava outras coisas na matéria. Então tudo dentro da nossa percepção, a nossa percepção começa a mudar, porque a gente está sendo conduzido por essa sensação de vazio, por esse querer algo que a gente não sabe o que é. E isso vai se tornando um incômodo, a gente começa a perceber que a gente precisa saber o motivo pelo qual a gente foi criado. O que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente vai, mas de verdade. E gradualmente algumas pessoas começam a entender que elas precisam fazer a vontade de Deus. E aí a pessoa começa a tentar buscar a Deus, começa a tentar perguntar para ele o que é que você quer de mim. Isso não é de todo ainda acertado, mas gradualmente a coisa vai se modificando e vai se encaixando numa mudança que virá logo ali adiante. Os cabalistas ensinam
que quando a gente tem essas sensações, chegou a hora de estudar Kabbalah. Antes disso, não. Antes disso, a Kabbalah não vai servir de nada. Então, no final das contas, né? Como é que você colocou aqui na sua questão, de que maneira construímos ou acessamos a conexão com ele? É quando ele quer. É quando essas sensações brotaram na pessoa. E essa sensação vai te conduzir. E aí, naturalmente, o que vai acontecer é que quando você ouvir alguém falando sobre Kabbalah de forma autêntica, de forma legítima, você vai ter certeza que você está no lugar certo. Você vai ter certeza que aquilo foi feito para você, ou melhor ainda, que você nasceu para isso. Você vai se identificar de uma maneira tão gigantesca, tão intensa com a Kabbalah, que você vai começar a estudar, e aí, através da Kabbalah, no momento em que a pessoa está preparada para isso, aí a coisa se desenrola, essa percepção vai se desenvolvendo, e o próprio Criador vai abrindo a percepção da pessoa. E é assim que a conexão vai se estabelecendo com ele. Evidentemente que o Criador dá um passo e você tem que dar o outro. Ele te oferece uma abertura e espera que você faça a contrapartida ou a recíproca de tentar um passo na direção dele, e aí ele te oferece mais uma abertura, ele vai se abrindo gradualmente para aquele que está preparado, para aquele que amadureceu espiritualmente para isso. Antes não é o momento. Entende? É a mesma coisa que a gente pegar um adolescente de 12, 13 anos que está lá envolvido com o pessoal da escola e começar a falar de economia para ele. Ele não está interessado nisso, entende? Quem está preocupado com a economia é quem já tem uma empresa, quem investe dinheiro, entende? Tem investimento, é quem já é adulto, né? Quem tem uma família, quem está querendo construir o patrimônio. Se a pessoa não está neste desejo de construir o patrimônio, de cuidar da família, a pessoa não está interessada, né? Se é um adolescente que nem trabalha, ele não está interessado em economia, entendeu? Mesmo que ele entenda os princípios da economia, você pode explicar para ele, mas ele não está interessado em economia, em finanças, nada disso. Quando chegar o momento, o desejo desperta e aí ele começa a aprender, se for o caso. Então tudo vai depender do desejo. Se esse desejo, que para nós é identificado como uma sensação de vazio, apareceu, chegou o momento de estudar a Kabbalah. E por que ele dá essa sensação de vazio? Porque é um desejo por coisas que não são desse mundo. E como a gente não acha o preenchimento desse desejo nesse mundo, a sensação que sobra para nós é aquela sensação de falta de preenchimento, de vazio. Tá ok? Pessoal, obrigado. Obrigado, Regina. Obrigado a vocês. Cada um de vocês está vendo esse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar. Não deixe de se inscrever no canal. E, acima de tudo, vai aqui embaixo, nos comentários, e deixa a sua pergunta para a gente continuar construindo o programa Kabbalah em 10 minutos.